Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos com o Wimbledon na sua fase decisiva, já com as meias finais femininas concluídas, portanto com o elenco da final feminina definido, e com as meias finais masculinas e o seu elenco de luxo a arrancarem algumas horas depois de gravarmos este podcast. Começamos pela final feminina, que vai acontecer este sábado, uma final um bocadinho à imagem de muitas das finais femininas que temos tido ao longo dos últimos anos, com surpresas. Ainda agora em Roland Garros tivemos uma checa a surpreender, em Wimbledon temos outra. Marketa Vondrousova acaba por ser a grande surpresa de um torneio feminino que foi, de certo modo, muito interessante, com muitos grandes encontros, com as favoritas, as três favoritas, nenhuma delas a chegar à final, ainda que na verdade quase todas tenham perdido. Mas já duas delas perderam com a mesma jogadora, 11 Jabeur, que não é propriamente uma jogadora qualquer. E a própria Iga Swiatek não se pode dizer que tenha feito um mau torneio do Wimbledon. Como é que viste, Pedro, o torneio do Wimbledon até aqui? E se calhar lance-te já a pergunta: será desta que 11 Jabeur vai ganhar o seu primeiro torneio do Grand Slam? Parece que desta vez é mais favorita do que nunca, não é? Começando por aí, nós tínhamos falado aqui na antevisão do torneio, e até lembro-me de tu dizeres que ela tinha tido, se calhar, a melhor oportunidade para ganhar um Grande Slam na época passada. A verdade é que esta ainda parece melhor, e era difícil imaginar um cenário em que fosse mais favorável, mas a verdade é que este cenário ainda é melhor. Defronta uma jogadora que não é cabeça de série, é a primeira vez na história, na era Open, que uma tenista que não é cabeça de série chega à final de Wimbledon. Isso pesa logo muito, e a Marketa Vondrousova está a fazer um grande torneio, é verdade, mas ela não tinha melhor do que a segunda ronda antes desta edição. Tem somado boas vitórias, mas não são vitórias ao nível das que a Jabeur conseguiu. Ela derrotou três tenistas do top 10, algo que ninguém fazia deste Serena Williams há muito tempo em Wimbledon, e está a jogar a um grandíssimo nível, e parece-me que é uma equação mais difícil de resolver pela Vondrousova, porque não tem do outro lado uma jogadora que arrisque na potência, e que tem muita arte, consegue encontrar muitas soluções entre os slice, os amortis, mas também tem a potência, como é evidente. Acho que a Ons Jabeur é de facto a favorita. De resto, num olhar mais geral, não posso dizer que nenhuma delas tenha de facto desiludido. Lá está. Eu acho que a Arina Sabalenka e a Helena Rybakina, especialmente a Sabalenka, se calhar esperava-se um bocadinho mais, mas eu acho que ela acabou por sentir também, à medida que se aproximava, essa hipótese de ser número um do mundo. Eu acho que isso mexeu com ela, e se calhar até teve um bocadinho os fantasmas de Roland Garros a atacarem outra vez, porque ela ganha um título do Grand Slam e nos outros dois não chega à final, por quase nada, estando muito perto de vencer esses encontros. Por outro lado, a Iga Swiatek desilude um bocadinho mais. Não foi um mau torneio, mas desilude um bocadinho mais, não tanto pela derrota, mas pela forma como jogou na derrota, porque elogiamos tanto a força mental dela, e ela, desde muito cedo, mesmo quando estava a ganhar, estava desesperada, muito irritada, muito frustrada, falava para a sua psicóloga, não sabia o que é que havia de fazer, muito, muito irritada com tudo, e acabou por perder com a Lina Svitolina. Sim, acima de tudo, criámos algumas expectativas a mais em relação à Iga Swiatek, porque ela parecia para já mais adaptada àqueles três encontros que ela jogou em Bad-Homburg, que pareciam que de facto lhe traziam pelo menos uma vontade diferente na superfície. As E o primeiras início foi rondas bom. foram, sim, sim, e verdade, o nível foi melhor. Ela pareceu mais à vontade. Agora foi ficando um bocadinho exposta. Eu acho que ela poderia perfeitamente ter perdido com a Belinda Bencic, que foi um jogo que, em que de facto, se eu não estou em erro, tu fizeste, e em que de facto ela esteve completamente no buraco, salvou dois match points à número um no mundo, à campeã, um winner de direita ou uma direita ganhante e um winner de esquerda. Depois jogou um tie-break incrível e no terceiro set não postando jogo, portanto ela acabou por ter mérito pela forma como saiu do buraco. Mas a verdade é que enfim, talvez possamos falar um pouco de outras oportunidades perdidas, mas a Belinda Bencic foi uma daquelas que podia ter sido o grande slam dela, também podia ter sido, por exemplo, o da Jessica Pegula naquela metade do quadro, mas a Bencic continua a não conseguir nos grandes slams jogar aquilo que joga no circuito e que jogou naqueles Jogos Olímpicos, e parecia que podia ser desta. Ela de facto estava, parecia que estava finalmente pelo menos não lesionada, embora tivesse o ombro todo enfaixado, e aquele encontro deve ainda hoje lhe custar bastante. Agora é verdade que parecia que aquilo ia ser o turning point do torneio da Iga, parecia que a Era. partir dali ela ia caminhar para o título, sim ou sim,
mas perdeu logo o encontro seguinte e perdeu um encontro estranho, porque ela está a ganhar 5-3 no primeiro set e perde o set. Foi tudo muito estranho. Aquele encontro com a Elina Svitolina foi muito estranho. Agora, também é verdade que a Svitolina jogou muito bem até esse encontro, jogou muito bem no encontro com a Vitória Azarenka. Também, enfim, fez um grande torneio, acabou por ser, obviamente, uma das histórias do torneio. Este torneio feminino tem muitas histórias interessantes, e uma delas é sem dúvida a da Elina Svitolina, que independentemente de ontem não ter estado bem nas meias finais frente à Marketa Vondrousova, de facto fez um excelente torneio. Mas de facto aquela metade superior do quadro percebeu-se desde bem cedo que, se não fosse a Iga a sair por cima, seria provavelmente um nome surpreendente. E de facto, quer fosse a Svitolina, quer fosse a Vondrousova a sair ontem daquela meia final, seria sempre uma finalista completamente inesperada. Com a curiosidade da Svitolina, apesar de ser a jogadora mais credenciada, até ser aquela que das duas nunca tinha chegado a uma final de Grand Slam. E a verdade é que temos a Vondrousova na final, uma jogadora que é uma jogadora, a carreira dela é completamente inexplicável. Para mim é completamente impossível prever, como dizias, uma jogadora que nunca tinha passado a segunda ronda em Wimbledon, porque de facto ela é essa jogadora que tu não consegues nunca imaginar o que é que ela vai fazer, Se calhar agora vai porque estar um mês e meio sem ganhar um encontro. Não é impossível. exatamente, e se calhar vai estar 3 anos ou 4 outra vez sem chegar, sem passar da terceira ronda de um grande slam, como esteve, e depois foi preciso, quando volta a fazer uma final ou ganhar um torneio. Portanto, ela é um bocadinho. Há jogadoras que são mais fáceis de explicar do que outras, e o circuito feminino tem encontrado alguma regularidade. Basta ver o que é que tem sido a época da Sabalenka e da Rybakina a juntar àquilo que tem sido a Iga nos últimos 2 anos. Mas a Sabalenka, como dizes, perde duas meias finais meio traumáticas, perde 5-2 acima no terceiro set com match points feita a Carolina Mukova, e perde 7 e break de vantagem contra a 11 Jabeur. Portanto, ganha um grande slam, perde meias finais nos outros dois, mal, mas a verdade é que a verdade é que é um título de grande slam e duas meias finais há muitos anos, desde a Serena também. Ninguém Uhum. chegava às meias finais dos 3 primeiros torneios do grande slam. Eu acho que ninguém fazia isso desde que a Serena esteve perto do Serena Slam. Ou desde o ano a seguir em que ela perdeu a final de Roland Garros para a Muguruza, e depois perdeu a final ou depois ganhou a final do Wimbledon e perdeu do US Open para a Kerber, exatamente. Mas de facto é uma, Aryna Sabalenka extremamente consistente. Ela é a melhor jogadora do mundo neste momento, na minha opinião, E a ela jogadora vai ser mais número um. consistente. E vai ser, eu acho que vai ser Sim, número quer um. dizer, a verdade também é que nós dizemos isso há algum tempo e a Iga tem-se aguentado. Já não digo nada, a verdade, neste momento já é difícil que a Sabalenka seja número um antes do US Open, porque inclusivamente até tem mais pontos a defender do que a Swiatek, porque a Swiatek não defende nada até o US Open. Depois no US Open, sim, uma defende 700 pontos, a outra defende 2000, mas lá está, se a Iga ganhar o US Open outra vez, aí já defende, penso que já defenderá Mas sabes o que eu praticamente. acho? Eu acho que nesta altura, eu acho que a Iga quase, pode parecer estranho, mas eu acho que ela quase que até beneficiava se caísse para número 2 e nem que fosse um mês ou um mês e meio, libertar-se um bocadinho dessa tensão. Claro que ela quer estar na frente, mas eu acho que ela tem sofrido também um pouco por ter esse peso em cima. Ela só tem 22 anos e é número um vai fazer 67 semanas e vai continuar, se calhar, até mais 8. Um, e eu acho que ela vai acusando isso. Por vezes consegue libertar-se, mas quando chega a hora da verdade, a hora mais dura, ela em Roland Garros conseguiu, mas lá está, também conseguiu de forma meio milagrosa. Mas noutros torneios e noutros ambientes em que ela não esteja completamente tranquila, como é o caso de Roland Garros e a terra batida, eu acho que ela vai acusando cada vez mais esse peso do número um. E eu acho que ela, se calhar, se caísse, podia libertar-se um bocadinho disso e depois voltar a mostrar o seu melhor ténis. Porque ela aqui em Wimbledon começou bem e solta, e com a Bencic e com a Svitolina, não foi a Iga Swiatek que foi no que é número um do mundo, simplesmente não foi, porque a vitória da Svitolina é muito boa e é uma surpresa, mas aquilo não era a Iga Swiatek que é número um do mundo, temos de ser honestos também em relação a isso. Sim, eu acho que ela tem outra coisa, que é aquilo que aconteceu contra a Belinda Bencic naquele encontro, nunca lhe acontece. Ou seja, ela nunca ganha, muito raramente, a Swiatek ganha encontros em que não esteja a jogar bem. Ou seja,
sim. aquilo que aconteceu com a. Aliás, ela própria disse, ela disse, não confirmámos, obviamente, mas vamos acreditar nela. Ela disse que foi a primeira vez na carreira que ganhou um encontro em que salvou match points. E é um bocado esse o perfil da Iga Swiatek. O perfil dela é arrasar com as adversárias. Ela quase não joga a Quando a 3 sets. Ou Exatamente, ganha quando a fácil ou coisa. perde fácil, quase. Não sabe. Exatamente. E quando a coisa aperta, ou quando a coisa começa a correr mal, ela raramente consegue sair do buraco. E aconteceu-lhe com a Bencidos, por isso é que eu achei que. E também lhe aconteceu, não saiu do buraco, mas aconteceu-lhe ganhar um encontro em que ela, durante boa parte, não foi a melhor, na final de Roland Garros. Hum. Onde de facto aí a margem. Mas aí a margem para ela jogar não tão bem e ganhar na mesma é um bocadinho maior, porque é a terra batida e ela tem uma bola média, um nível médio superior. E em relva ela não tem essa margem. Em relva, se ela baixar um bocado o nível, a probabilidade de perder é maior. E foi o que lhe aconteceu. E eu acho que falta-lhe um bocadinho isso, falta-lhe um bocado a dureza de ganhar esses encontros duros, que é uma característica que muitas jogadoras têm. Impressionante o que a 11 Jabeur fez. Uhum. O quadro da 11 Jabeur neste torneio é dos piores que eu me lembro em torneios do Grand Slam. Daí que eu muito honestamente, eu tinha zero, como disse aqui no podcast, tinha honestamente zero expectativas de que ela pudesse ganhar o torneio com o quadro que tinha. Ela E ela tinha também não a chegava André, espetacular, nem nada que se parecesse. sim, ela tinha a Andreescu na terceira ronda, tinha a Petra Kvitova que vinha de não sei quantas vitórias consecutivas nos oitavos de final. E foi aí, ao dar-lhe 6-0, 6-3, que eu comecei a acreditar que se calhar tínhamos 11 já para o título. Depois a forma como ela sai de 7 abaixo com a Rybakina, mas a Rybakina estava numa forma física um bocadinho duvidosa. Nós falámos aqui da questão do vírus e de como não era muito seguro. Portanto, eu ainda pensei, bom, frente à Sabalenka, a Sabalenka tem um jogo parecido com o da Rybakina, mas com outra pujança física, vai ser capaz de aguentar 3 sets. E ganhou-lhe também em 3 sets, saiu de break abaixo frente a Andrés também, de 7 abaixo frente a Andrés também. Portanto, ela ganhou 4 campeãs de Grand Slam consecutivas, Uhum. em 3 deu a volta a uma desvantagem de um set e a outra perdeu 3 jogos. Portanto, eu acho que por isto ela é muito favorita para a final. Também acho que ela é uma versão melhorada da Marketa Vondrousova, porque ela faz tudo melhor. Agora, a verdade é que jogaram este ano 2 vezes e a Vondrousova ganhou as 2 vezes fácil. No Open da Austrália, a Jabeur não teve a menor hipótese. Lembro-me desse encontro. Penso que o primeiro set até ainda equilibrou, mas penso que foi qualquer coisa como 7-5, 6-1, e no primeiro set ela esteve-se a agarrar mais ou menos sem saber como, houve muitos breaks. Agora, também é verdade que ela não estava em boa forma física na primeira metade do ano. Sabemos como ela perdeu com toda a gente. Mesmo em Roland Garros, ela perde com a Bia Maia. E ela, Roland Garros, estava a recuperar ainda de uma segunda lesão, não estava a 100%. Eu acho que esta é a primeira vez que vemos a Ons Jabeur Ah, fisicamente a 100%, e isso acaba por estar bem evidente naquilo que têm sido as suas prestações nesta competição e a forma como tem saído de encontros difíceis. Agora, se vai chegar para ganhar à Checa, eu arriscaria que sim, sim, mas acho que vai ser interessante acompanhar. Entretanto, temos as meias finais femininas masculinas também já definidas. Os 3 primeiros jogadores do ranking, os 3 melhores jogadores do ano: Novak Djokovic, o dominador dos torneios do Grand Slam, invicto em majors este ano, e depois os 2 melhores jogadores do mundo em torneios ATP, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, cada um tem 5 títulos, é impressionante. Estão os dois nas meias finais com o Djokovic, e depois o quarto elemento é o Sinner, que, sendo o é oitavo o quarto cabeça de melhor série, do ano na race. é isso, é o quarto melhor do ano na Live Race, era o jogador mais favorito, digamos assim, na sua secção do quadro, que se desmoronou completamente. Quer dizer, não jogar contra nenhum top 75 Sim. até às meias finais de um grande slam é um absurdo, mas ele não tem culpa, lá está, ele teve que defrontar quem lhe apareceu pela frente, e o simbolismo de Novak Djokovic ir defrontar nas meias finais o único jogador que desde Roger Federer, na final de 2019, lhe ganhou mais do que um set em Wimbledon. Como é que olhas para essas meias finais? Achas que eu dou já a minha opinião e analisas tu o resto? Eu acho que vamos ter 2 meias finais muito interessantes, mas com os desfechos mais óbvios. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Eu acho que, se bem que a meia final entre o Djokovic e o Sinner, eu tenho algumas dúvidas de que se possa tornar de facto muito interessante. Eu quero acreditar que o Sinner vai conseguir elevar o seu nível, como fez o ano passado, e levar o Djokovic ao limite. Agora, é que o Sinner teve um quadro que não podia ter sido melhor, e lá está, não tem culpa, mas não podia ter sido melhor.
e mesmo assim ele impressionou-me, talvez nas duas primeiras rondas, e a partir daí foi sempre um bocadinho sofrível, muito enrolado com o Daniel Galan, com o Roman Safilin, a ter demasiado trabalho com jogadores com quem ele não devia de facto sofrer, e nunca me convenceu ainda por absoluto. Agora, sabemos também que, não tendo a concorrência a um nível mais alto, ele se calhar agora com o Novak Djokovic pode também elevar o seu nível. Tenho algumas dúvidas, mas até por causa do peso do encontro, não sei se o Sinner vai conseguir estar à altura numas meias finais com o Novak Djokovic, que seria sempre favorito. Gostava muito que fosse equilibrado, tenho algumas dúvidas. Agora, no outro encontro, acho aí pode ser um confronto muito, muito, muito interessante, até por causa do confronto de estilos, porque o Alcaraz contra o Holger Rune esteve muitíssimo bem. O primeiro set estava tenso, como quase eu nunca ouvi tenso, muito nervoso, muito preso, a cometer erros, berrava para a equipa, não conseguia que a esquerda ao longo saísse bem. Mas quando ele ganha o tie-break do primeiro set, solta-se, comete mais um erro não forçado daí até ao fim, que foi uma dupla falta, com uma exibição muito, muito madura, e defrontam Daniel Medvedev, que é uma máquina de devolver tudo. Já se defrontaram este ano. Esse encontro não teve piada nenhuma porque foi em Indian Wells e já se imaginava mais ou menos que o Alcaraz tinha uma vantagem muito clara. Mas em Wimbledon o Medvedev já ganhou o Alcaraz, embora numa altura diferente da carreira. Mas será muito interessante perceber como é que os estilos se vão complementar, se a potência do Carlos, que ele vai ter de variar também, mas se essa potência vai ser suficiente para tirar o Medvedev de uma zona de conforto, e por outro lado, se o que o Medvedev faz chega para ganhar 3 sets ao Carlos Alcaraz. Tenho algumas dúvidas também disso. Eu acho que estamos de facto a caminhar para uma final entre o Djokovic e o Alcaraz, mas dentro disto, eu acima de tudo acho que não podemos riscar as hipóteses do Medvedev, porque se as coisas estiverem muito, muito bem para o lado dele e entrar na cabeça do Alcaraz, talvez tenha hipótese, embora eu tenda a concordar contigo com a tua análise. Sim, eu acho que muito sucintamente em relação ao jogo do Alcaraz com o Medvedev, acho que em teoria o serviço do Medvedev, a capacidade que ele tiver de servir muito, muito, muito bem seria fundamental, mas depois de ter visto o Alcaraz responder ao serviço do Berrettini como respondeu, acho que acho que ele deve estar confiante para responder ao serviço do Medvedev. O Alcaraz tem criado muitos breakpoints, com exceção do primeiro set com o Rune, onde não respondeu muito bem e onde abriu ali um par de nada de 0,30 que não conseguiu aproveitar. O Alcaraz tem criado muitos breakpoints, criou muitos breakpoints com o Jarry, aproveitou poucos, é verdade, mas criou muitos breakpoints com o Berrettini, criou muitos breakpoints nos dois últimos sets com o Rune, e isso dá-lhe uma certa tranquilidade para depois gerir os seus próprios jogos de serviço. E em relação ao encaixe dos jogos em si, sem dúvida que o Alcaraz não conseguirá tão facilmente impor o seu jogo em relva como conseguiu a Indian Wells, porque a bola salta menos, que o piso é mais rápido. Acho que é uma superfície que beneficia o Medvedev, mas continuo a achar que o Alcaraz tem demasiada variedade, ou tem variedade suficiente para desregular aquele ténis do Daniel Medvedev. Acho que ele vai ter que fazer mais do que tem feito, porque também não tem sido impressionante. Tem sido Uhum, competente, mas uhum. esteve a um tie-break de perder com o Christopher Eubanks, que foi também uma das grandes histórias do torneio. Em relação à outra meia-final, lá está, eu já disse isto aqui várias vezes, estou ansioso para ver o Sinner finalmente provar a razão pela qual está na promo do Wimbledon, provar a razão pela qual tem um contrato com a Gucci, provar a razão pela qual toda a gente fala dele Não tem uma como melhor sendo, oportunidade do que esta. É muito exatamente, claro. porque é que toda a gente fala dele como sendo um futuro campeão de Grand Slam, porque eu acho que ele honestamente, até aqui, teve algumas exibições muito interessantes, mas até aqui ele não mostrou que mereça ter esse hype todo, não mostrou que mereça jogar no corte central no primeiro dia, na Até menos primeira que o ronda Rune. Até menos que o Rune. contra o, exatamente, contra o Juan Manuel Cerúndolo. Não, para mim não justifica, não justificou até hoje, nunca ganhou um título Masters 1000, nunca tinha chegado até aqui a uma meia-final de Grand Slam. Se ele hoje interromper a série de vitórias consecutivas contra o de vitórias consecutivas de Novak Djokovic em Wimbledon e se qualificar para a sua primeira final de Grand Slam às custas daquele que para muitos é o melhor jogador de todos os tempos, aí sim, Yannick Sinner, para mim, dá um salto gigantesco naquilo Sem que é a dúvida. sua carreira e mostra, sem dúvida, obviamente, que está preparado para ganhar um título do Grand Slam. Eu acho que precisamos de ver isso da parte dele. Acredito que isso vai acontecer, mais tarde ou mais cedo. Sim, Não, também. não propriamente Não hoje. sei se é aqui. Não propriamente hoje, acho que vai acontecer mais tarde ou mais cedo.
até aos dias de hoje, aquilo que Jannik Sinner fez dá-me poucas esperanças de que ele hoje vá, como tu dizias há pouco, tornar este encontro mega competitivo. Acho que vai ser um encontro interessante. Acho que ele vai conseguir ganhar um set. O Andrei Rublev também ganhou. O Novak Djokovic não está particularmente convincente, há que dizer também. Está a jogar QB. Não acho que não está tão QB quanto em Roland Garros, mas está tranquilo. A exibição dele contra o Roberto Urcatos não foi grande coisa, especialmente na segunda metade. Na primeira metade jogou melhor quando jogou indoor. A exibição contra o Andrei Rublev também não foi assim um E espanto. mesmo nessa primeira metade, facilmente podia ter perdido os dois sets. Exato, portanto, enfim, eu acho que o Jannik Sinner tem claramente hipótese de tornar o encontro competitivo. Se ele tem o estofo para ganhar ao Djokovic, já tenho um pouco mais dúvidas, mas vamos ver o que acontece. Estamos naturalmente muito entusiasmados para essas meias finais masculinas que já sabe, pode acompanhar. Nós voltaremos no início da próxima semana para analisar os campeões de Wimbledon. Até lá, continue connosco, deixe aí as suas opiniões e os seus comentários e continuem a seguir-nos nas diferentes redes sociais.